A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a raiz. Lá no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 7, vai dizer assim: Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transbordem de alegria e gratidão. O segredo, ele está na raiz. Quando nós vemos uma árvore vistosa, por exemplo, o segredo dessa árvore está na raiz. Quando vem os ventos fortes e essa árvore está de pé, o segredo continua na raiz. É preciso que estejamos aprofundados em Cristo, enraizados nele. E eu gosto muito dessa versão porque ela fala que o resultado disso, a nossa vida ela vai transbordar, não é apenas ser feliz, estar feliz, mas é transbordar de felicidade. É estar tão cheio a ponto daquilo já nem caber mais em você. E tudo isso vai depender da nossa vida com Cristo. E é muito interessante porque a raiz não é algo visível. A raiz é algo que ela está embaixo da terra. E a Bíblia é como fala, né? Jesus ele é um mestre. E tudo que ele faz porque ele viu o Pai fazer. Então nós temos em Deus também o Pai, um mestre. Tudo na criação nos ensina. Tudo na criação tem uma lição para nós. E quando vai falar sobre a árvore, nós entendemos a questão da raiz, né? A raiz é o teu secreto com Deus. É aquilo que ninguém vê, mas que precisa ser aprofundado dia após dia. Quanto maior for a sua raiz, melhor será o seu relacionamento com Deus, melhor será a sua vida aqui na terra. E por que eu te falo isso? Porque a raiz, ela dá à planta sustento. Essa palavra raiz, ela vem do latim e ela significa base, fundamento, né? Quando eu falo raiz, a gente pensa logo na parte da planta, mas no sentido literal lá do latim, na primeira tradução que a gente vê, está como base, fundamento. E a sua base, o seu fundamento, para que você tenha uma vida de alegria, uma vida de gratidão, precisa estar em Jesus Cristo. Precisa ser firmado nele. E por que nele? Porque ele trouxe a salvação. Porque o mundo estava perdido no pecado, debaixo de uma maldição, mas Jesus trouxe um renovo. Jesus trouxe o relacionamento com o Pai. E o que é que o Pai tem para nós? A Bíblia vai dizer: a vontade do Pai é boa, é perfeita, é agradável. Ele tem para nós pensamentos de paz e não de guerra. Então, muitas vezes estamos olhando para os frutos, olhando para as folhas, olhando para o tronco, vendo que não está legal, tirando as folhas que estão ruins, mas isso não vai resolver, porque o tronco, os frutos, as folhas são reflexo da raiz da planta. Muitas vezes também temos uma raiz e já nos damos por satisfeitos. E à medida que essa planta vai crescendo, que a parte visível da planta, o tronco, as folhas, os frutos, às vezes começa a ficar pesado demais e essa planta não tem sustentação. Então, à medida que Deus quer nos dar, à medida que Deus quer derramar na nossa vida, é de acordo com a nossa capacidade. E qual é a nossa capacidade? Como humanos, nossa capacidade é muito pequena, mas a nossa capacidade que Deus fala, que é a capacidade que pode ser aumentada dia após dia, é na nossa raiz, é sobre a nossa profundidade nele, porque a partir desse momento, então a nossa capacidade de suportar, ela é aumentada, e aí o Senhor ele pode nos acrescentar mais e mais.